No vídeo que eu fiz sobre AI, a gente acabou falando um pouco sobre probabilidade. E probabilidade é um tema tão importante para a inteligência artificial e para o conhecimento matemático em geral, que eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre probabilidade esses dias. Eu quero falar um pouco sobre o porquê a probabilidade, um pouquinho alguns conceitos importantes para que a gente possa entender melhor para quando eu for falar daqui a algumas semanas sobre AI, vocês entendam um pouco melhor o que eu estou falando. Então hoje e nos próximos vídeos eu quero falar um pouco sobre o que raios é essa probabilidade e alguns dos conceitos que a gente tem aí envolvido. Diferente dos últimos vídeos, eu vou falar de alguns tópicos diferentes nos próximos dias, mas eu quero fechar para explicar para vocês um pouco, para que vocês tenham um pouco mais da compreensão do que é o que a gente fala que é probabilidade, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que probabilidade é um conceito que tem diversas interpretações. Eu vou falar um pouco mais no próximo vídeo, mas probabilidade existem duas grandes correntes de interpretação nela, que são as correntes frequentistas e as correntes bayesianas. Eu vou falar um pouco mais, como eu falei no próximo vídeo, sobre isso, porque isso é muito importante para você poder entender as diferentes interpretações de probabilidade. Hoje eu vou misturar um pouco os dois conceitos, mas para que vocês possam entender um pouco melhor por alto o que é, e daí no próximo vídeo a gente discute um pouquinho mais de profundidade, tá? Mas basicamente a gente pode pensar que probabilidade, de uma maneira extremamente simples, você poderia entender que é qual que é a chance que um evento tem de ocorrer. O quanto você, experimentador, acredita que tem daquele evento ocorrer. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar que eu pegue e jogue uma moeda aqui 50 vezes para cima. Se eu acredito que essa moeda foi bem construída, se eu acredito que essa moeda é uma moeda justa, como a gente fala, eu acredito que se eu jogar 100 vezes essa moeda para cima, 50 vezes mais ou menos ela vai aparecer cara e mais ou menos 50 vezes ela vai aparecer coroa. Não vai ser exatamente 50, porque é um evento estocástico, mas a gente já acredita que vai ser lá próximo de 50. Vai ser 52 para 48, 57 para 43, 57 não, desculpa, 53 para 47, vai ser por ali, não vai ser 80 para 20. Isso a gente não acredita. Então a probabilidade está medindo para a gente a nossa crença daquele evento ser o que a gente espera. Da mesma maneira, se eu chegar e falar o seguinte, pô, eu jogo essa moeda de novo 100 vezes para cima, isso vai me falar que através das minhas repetições daquele experimento eu vou criar uma crença do que é a probabilidade ou qual que vai ser a chance daquele evento ser aquilo que a gente espera. Então a gente pode hoje, de maneira bastante pedestre, aqui nesse vídeo, definir que probabilidade seria, entre aspas, a nossa definição de chance de um evento ocorrer. Essa definição do que é a chance de um evento ocorrer, ela foi formulada de uma maneira muito mais precisa, isso nos anos 30, por um cara que é esse rapaz aqui, muito bonito, que eu até separei uma foto dele aqui, ó. Esse rapaz aqui, que é o Andrei Kolmogorov, um russo, que até uma foto dele um pouquinho mais velho aqui. Então, esse cara, ele fez a formulação axiomática do que seria a probabilidade. Então ele fez uma definição formal do que seria probabilidade. E é muito legal, porque no trabalho dele, nesse livro que ele publicou lá nos anos 30,
ele começa definindo quais seriam os axiomas dessa teoria e ele chama essa teoria de plausibilidade. E quando ele termina de montar essa teoria, você vê que o que ele chega é exatamente igual ao que a gente conhecia de uma maneira não axiomática anteriormente como probabilidade. Então é muito legal que ele pega e ele define, então, basicamente, quais seriam as 3 características dessa coisa que ele quer definir como sendo a plausibilidade, a chance ou o quanto a gente acredita que um evento pode ocorrer. Então, ele primeiro fala, então, que essa coisa, que eu não sei o que é, que eu chamo de plausibilidade, ele fala que essas plausibilidades são positivas. É a primeira coisa que ele fala. Então, esses números vão ser sempre representados por números positivos. Então, isso vai ser a primeira coisa. Não existem essas plausibilidades que são negativas. 2. A segunda coisa que ele chega, ele fala, então, que se eu pegar um evento e eu observar a chance a plausibilidade de qualquer evento ocorrer nesse sistema, então a plausibilidade de todos os eventos em conjunto é 1. Então ele pega e fala que, então, se eu pegar todos os eventos de um sistema e somar todos eles vão me dar 1. E a terceira coisa que ele fala é que se eu juntar plausibilidades disjuntas, então de eventos que um evento não interfere no outro, então a plausibilidade do evento A em união com o evento B vai ser a probabilidade do evento A mais a plausibilidade do evento B. Então ele pega e define que isso seriam as 3 regras que definiriam para a gente o que é a plausibilidade de um sistema. Então a chance que a gente acreditar no sistema. E é muito legal que daí quando você monta isso, você pode construir uma teoria para as plausibilidades em cima desses 3 axiomas aqui. E o que você chega é exatamente na teoria das probabilidades. Então, entre aspas, o que o Kolmogorov mostrou de uma maneira axiomática, ele mostra então que essas plausibilidades, que seriam a nossa chance de a gente acreditar que um evento pode ocorrer, ele é equivalente ao que a gente chamava na matemática clássica de probabilidades. E daí vem a questão de frequentistas versus bayesianos, que eu vou falar um pouco mais amanhã na nossa definição. Então, basicamente, o que a gente define então que é a probabilidade? A probabilidade, vamos imaginar que eu tenho uma moeda. Eu jogo aqui uma moeda. A minha moeda pode cair cara ou pode cair coroa. Se eu acredito que a minha moeda é justa, então vou falar que a minha moeda é uma moeda justa, então eu acredito que a probabilidade de cair cara é igual à probabilidade de cair coroa. Como só pode cair cara ou coroa, e a gente sabe que são as 2 únicas opções, então a gente sabe que a probabilidade de cara mais a probabilidade de coroa é 1, e como uma é igual à outra, então a probabilidade de cara é igual a 50%. Então aqui a gente conseguiu saber, simplesmente falando que a moeda era justa, a gente conseguiu aqui, utilizando os axiomas, definir o que seria então essa probabilidade que a gente está tanto falando aqui. A probabilidade de cair cara ou coroa são disjuntas, então a probabilidade de cara mais coroa é todo o sistema, é 1. São probabilidades não negativas, está aqui. A gente definiu o que é
uma probabilidade. Então, basicamente, a probabilidade vai, então, você pode dizer, então, que se eu jogar centenas de vezes essa moeda, a gente sabe que mais ou menos 50% das vezes ela vai cair cara. E 50% das vezes vai cair coroa. Se fosse uma moeda desajustada, poderia ser 70-30, 60-40, não importa, mas seria outra probabilidade e a gente ia ver isso quando a gente aplicasse de muitas e muitas e muitas vezes acontecendo. Tá? Então isso é a definição por alto do que é a probabilidade. Essa a nossa crença que o sistema vai repetir aquela situação quando feito. E aí você entende, porque a gente fala, por exemplo, amanhã a chance de chover, a probabilidade de chover amanhã é de 30%. Então, porque a gente está então assumindo que a gente acredita que existe ali uma chance disso acontecer em 30%. Tá? Então é isso que a gente fala que é probabilidade. Antes de terminar, porque no próximo vídeo eu vou falar mais disso, eu quero introduzir para vocês um outro conceito que eu já usei no vídeo de AI, mas eu não expliquei direito lá, que é o conceito de probabilidade condicional. Então, o conceito de probabilidade condicional é o conceito de quando a gente adiciona uma condição extra ao nosso sistema, tá? Então, eu já meio que usei ele aqui, mas agora eu vou usar ele de maneira formal aqui. Então, a gente, em primeiro lugar, quando a gente quer representar uma probabilidade em geral, a gente fala, vamos falar que X é o evento que eu quero calcular, é o evento. E vamos falar que Y é uma condição. Então vamos começar aqui de uma maneira bastante simples. Vamos calcular qual que é a probabilidade do Caio ter nascido em abril. A única coisa que vocês sabem é que o Caio está vivo. Vocês não sabem mais nenhuma informação. Então, olhando todo o sistema, a gente sabe mais ou menos que as pessoas engravidam em qualquer época do mês, do ano e tal. Então a gente imagina que a probabilidade do Caio ter nascido em abril vai ser aproximadamente 1/12, né? Porque todos os meses são iguais, vocês não sabem nenhuma informação extra sobre isso. Vocês não sabem. Mas agora eu vou dar uma condição para vocês. Eu vou falar que a condição, então eu vou escrever aqui, a condição. A mãe do Caio engravidou em fevereiro. Isso eu estou trazendo uma condição nova para o sistema. Agora, ao trazer essa condição, vocês concordam que essa probabilidade aqui em cima, então essa probabilidade que estava aqui em cima, muda agora. Porque agora vocês sabem uma informação nova. Então agora, se eu for olhar, a probabilidade do Caio ter nascido em abril, agora é 0. Porque eu tenho uma condição nova no meu sistema. Eu tenho uma condição que você não tinha antes. Então, tendo essa condição, isso alterou a minha probabilidade, porque alterou o resultado geral que a gente teria. Entenderam? Então, como é que a gente representa isso matematicamente? Como é que a gente escreve isso? A gente usa o conceito de probabilidade condicional para escrever isso. Então, de novo, se X é o evento e Y é a condição, a gente escreve isso matematicamente como a probabilidade de X, uma barra vertical,
Y. E a gente lê isso como a probabilidade de X sabendo de Y. Então, isso aqui é um indicador de condição. Então, quando vocês veem em qualquer texto, vídeo meu, você escrevendo probabilidade de X barra Y, então isso significa que você tem uma condição envolvida. E essa condição altera as probabilidades. Lembra? A probabilidade se eu só falo o Caio, qual a probabilidade do Caio ter nascido em abril? Você não sabe mais nada, vai ser 1/12. Se eu te falo que a mãe do Caio engravidou em fevereiro, você sabe que a probabilidade de ele nascer em abril é 0. Então, aqui seria então probabilidade X do Caio ter nascido em abril, sabendo que a mãe dele engravidou em fevereiro. Então é isso que a gente escreve. Então, para terminar, deixa eu tentar explicar para vocês aqui como isso é interessante, como as probabilidades condicionais alteram as coisas. Eu vou fazer um probleminha aqui. Vou imaginar que eu tenho um casal. Eu tenho um casal que é composto por um homem e uma mulher. E esse casal tem 2 filhos de gênero que você não sabe ainda, de gênero indeterminado. Se eu só falo para você quais que são as probabilidades de serem cada um. Vamos imaginar, então, aqui, eu vou escrever, aqui no canto vai ser o filho 1. Aqui em cima vai ser o filho 2. E aqui a gente vai fazer aqui. Então aqui homem, mulher, mulher. Então a probabilidade de ser homem em homem é 25%. A probabilidade de ser homem e mulher é 25%. A probabilidade de ser mulher e homem é 25%. E a probabilidade de ser mulher e mulher é 25%. Então, aqui a gente sabe então que eu estou respeitando a idade. Filho 1 o mais velho, filho 2 o mais novo. Então essas são as probabilidades que você teria de você ter a distribuição dos filhos deles. Só que agora, então se eu fosse falar assim, qual que é a probabilidade do filho 1 ser homem e a probabilidade do filho 2 ser mulher? É 25%. É isso que a gente acabou de ver. Só que agora eu vou formular isso de uma maneira diferente. Eu vou chegar para você e falo o seguinte: eu sei que o casal tem 2 filhos e um deles é homem. Então, o que eu quero saber é a probabilidade do casal ter 2 filhos homens, por exemplo. Então, eu quero saber qual que é a probabilidade do casal ter 2 filhos homens, sabendo que um filho é homem. Isso aqui é a condição do meu sistema que eu estou fazendo. Observa que aqui eu não falei que o mais novo é homem e o mais velho é homem. Eu falei que um dos filhos é homem. Então vamos trazer de novo aquele diagraminha que a gente tinha feito aqui. Então a gente tinha aqui o filho 1, e aqui em cima o filho 2, homem, mulher, mulher. E eu sei agora que um dos filhos é homem. Então, essa chance do casal ter um filho, o primeiro filho mulher e o segundo filho mulher, ela não existe. Porque aqui essa probabilidade não existe. Então, a probabilidade de um dos filhos ser homem dos 2 filhos serem homem aqui é 25%, 25%, 25%. Então, essa probabilidade aqui em cima é 25% dividido por 75%, que é igual a 1/3. Então, a probabilidade mudou de ser de 1/3 para 1/4,
porque eu adicionei uma condição extra. Eu falei que um dos filhos era homem, um mais velho ou mais novo. Se eu tivesse dito que o mais velho era homem, por exemplo, voltaria a ser só 25%. Mas como eu falei que era um dos dois, eu trouxe uma condição que altera o meu resultado total. Então altera todas as minhas contas e o resultado da probabilidade vai ser diferente. Então é importante entender aqui que condições alteram o resultado da minha medida e alteram a probabilidade, tá? Então, memorizem isso, que isso vai ser muito importante para o próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouco sobre frequentistas versus bayesianos, tá bom? Então ficamos por aqui, aquele beijo, tchau!